onde nós vamos usar esse assunto? Então, eu vou fazer uma breve retomada sobre equação horária, para daí a gente chegar no encontro de corpos. Nós vimos nas aulas anteriores que, se eu quero determinar a posição de um corpo que se move a uma determinada velocidade em um determinado intervalo de tempo, nós usamos S igual a S0 mais VT. Lembra do nosso sorvete? S igual a S0 mais VT. Tudo bem? Onde S0 era o espaço inicial, o V0 é a velocidade inicial, só que essa velocidade aqui, ó, e essa equação, ela serve muito bem para o movimento uniforme, ou seja, para um movimento que não altera a velocidade. A velocidade vai ser sempre a mesma, tudo bem? E t é o tempo. Ou seja, quando eu tenho, numa representação como essa, algo muito parecido com uma reta numérica, 0, 10, 20, 30, 40 e vai ao infinito aqui, né? O infinito positivo e o infinito negativo, né? A reta numérica, e eu tenho um móvel, um carro, um objeto que se move na posição de número 10, 10 quilômetros, 10 metros, enfim. E ele está com uma velocidade constante, né, de 20 metros por segundo. A função horária que possibilita encontrar a posição desse móvel em um determinado intervalo de tempo é S0 mais VT, que substituindo por valores, nós temos S igual ao espaço inicial, ou seja, onde ele está. Ele está em 10 metros. 10 mais a velocidade nesse momento, nesse instante, né, que vai ser velocidade em qualquer ponto, porque o movimento é um movimento uniforme, 20 vezes o tempo, que é o tempo t. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Eu tenho um móvel, aqui eu tenho a reta numérica, certo? A reta numérica, eu vou colocar do 0, 20, 40, de 20 em 20, 60, 80. Eu vou colocar um móvel aqui, ó, na posição 10, certo? Esse móvel tá com essa velocidade, a velocidade indo ali para a direita, com o valor de 2 metros por segundo. E eu tenho um outro móvel, um outro carrinho, movimentando para pro sentido oposto, a mesma direção, né, na horizontal, mas o sentido oposto, com uma velocidade de 3 metros por segundo. Tudo bem? Então, olha só, a minha pergunta vai ser a seguinte: qual é o tempo necessário para que eles se cruzem? Entenda o que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Esse primeiro carro, vamos falar de carro, né? Tem um carro na posição 10 e ele está a 2 metros por segundo indo para a direita. Do outro lado, tem um outro carro vindo no sentido oposto, né? Está vindo de frente com uma velocidade de 3 metros por segundo. Em quanto tempo esses dois carros vão se cruzar? Então, ó, eu quero analisar o momento, o instante em que esses dois carros vão ter a mesma posição. Porque para que eles se cruzem, ele tem que ter a mesma posição. Vocês concordam comigo? Né? Não adianta eu estar na posição 10 e o outro está na posição 20, porque a gente ainda não se cruzou, então nós não temos a mesma posição. O pré-requisito para que dois móveis se encontrem é que a posição deve ser a mesma, ou seja, o S do primeiro carro, o S1, tem que ser igual ao S2. S1 é igual a S2. Esse S1 é referente a esse carro e o S2 é referente àquele outro carro. Beleza? E nós já sabemos, pessoal, a calcular
Nós já sabemos calcular essa função horária da posição. Como que eu chego? Sorvete, ok? Então, ó, o S1 nada mais é que S1 igual a S0 mais VT. E o S2? O que que é o S2? S2 é igual a S0 mais VT. Tranquilo? Eu já sei qual é a função, qual é a equação capaz de falar para mim qual é a posição desse móvel em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Para calcular, então, a posição, eu tenho que fazer sorvete. Né? Tenho que fazer o S0 mais V0T. Vamos agora substituir por aquilo que a gente tem. Sabemos que S1, que é o espaço do primeiro carro, vai ser igual a S0 mais V0T. Ou seja, S1 é igual. Qual é o espaço do primeiro móvel? Do primeiro móvel, o espaço é 10. Então, nós vamos substituir aqui 10 mais. Qual é a velocidade? A velocidade 2. é de 2 metros por segundo, isso mesmo, 2 vezes o tempo t. Já sabemos qual é a equação, a função horária da posição desse primeiro carro. Beleza? Agora nós vamos fazer o S2, porque nós vamos ver o instante que eles vão se cruzar, tudo bem? S2 é igual a S0 mais VT. S2 é igual a S0. Qual é o espaço do segundo carro? A posição dele. A posição é 80. isso, 80. Toma muito cuidado aqui, pessoal. Mas muito cuidado mesmo. Ó, a galera erra demais nesse quesito aqui. O que eu estou querendo falar para vocês? Ó, quando eu admitir que esse carro aqui, esse primeiro móvel, está indo para a direita, ele não está indo para a direita da reta numérica, ou seja, ele não está indo cada vez com um número maior na posição. Fica negativo. Então, a velocidade desse primeiro aqui, ó, é positiva. Velocidade é positiva. Por quê? Porque está indo para a direita da reta numérica, da referência, ok? Agora, nesse segundo caso, o móvel, esse carro, está indo para a esquerda, então a velocidade dele vai ser negativa. Tudo bem? Na referência, ele está vindo ao encontro dela. Então, a velocidade tende a ser negativa. E faz muito sentido, porque se eu falar que esse carro está indo a 3 metros por segundo, eles nunca vão se cruzar. Um vai para 3 e outro vai a 2, então nunca vão se cruzar. Então tem que falar que um é negativo e o outro é positivo para que eles possam se encontrar. Tudo bem? Por isso, o V0T, ao invés de ficar mais V0T, vai ficar menos a velocidade, que no caso aqui desse móvel é de 3, vezes o tempo, 3t, ok? Então, a função horária da posição desse segundo carro é 80 menos 3t. Beleza, Zé, e agora? O que eu faço com esses números aí? Eu falei para vocês que para que haja o encontro, o S1 tem que ser igual ao S2. O S1 vale 10 mais 2t. E o S2 vale 80 menos 3t. Então, vamos igualar esses valores? 10 mais 2t é igual a 80 menos 3t. Matemática básica aqui agora, hein? Esse 3 passo para lá, e ele vai ficar positivo, e esse 10 eu passo para lá, e ele vai ficar negativo também. Então, fica 2t, o menos 3t passou, ficou mais 3t, é igual a 80 menos 10, porque o 10 passou para lá negativo. 2t mais 3t, 5t. 5t é igual a 80 menos 10, que dá 70. Ok? E t? T vai ser igual a 70 dividido por 5, porque esse 5 está multiplicando t, eu passo para o outro lado dividindo. 70 dividido por 5, se fosse 10, daria 7. Como é 5, então é 14. 14 segundos. Ou seja, eu preciso de 14 segundos para que esses dois carros se cruzem.
Tudo bem?